Eu quero que você se prepare. Eu não posso me deter aqui muito, mas tem uma palavra para o seu coração. Eu quero lhe dar o mapa da virada. Quem quer o mapa da virada aqui? Eu não sei como é que você tem vivido. Acho que num auditório como esse, com tanta gente, há pessoas que estão passando por um tempo ainda difícil em suas vidas, de escassez, até mesmo de instabilidade espiritual. E talvez haja gente que esteja desfrutando já de uma bênção, de uma prosperidade que vem da graça de Deus, do crescimento no Evangelho. Independente disso, o Espírito do Senhor tem nos falado aqui, nesse altar, que Ele já preparou, nós já entramos numa estação onde coisas extraordinárias vão acontecer. Onde as coisas vão acontecer para além da lógica, onde, de fato, o Senhor vai fazer coisas tão surpreendentes que nós vamos ficar pasmos de fazer uma comparação entre o que era a nossa vida antes desse tempo e o que será a nossa vida depois desse tempo. Eu quero continuar estimulando você a acreditar nisso e a se posicionar para isso. E nessa noite eu quero tomar aqui a história de uma mulher tremenda. Aliás, é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Um livro pequeno que conta uma grande história. Um livro, aliás, que você pode ler assim numa sentada. E eu sugiro que durante essa semana, quem sabe hoje mesmo, ao chegar em casa, você o faça. Eu estou me referindo ao livro de Ruth. Ruth é uma mulher que passou por uma grande virada na sua vida. De um tempo em que ela viveu o drama de, ainda muito jovem, ficar viúva, sem uma ascendência espiritual que pudesse lhe dar perspectiva. As suas decisões a levaram a uma virada tão grande. E eu quero ler aqui, a princípio, dois textos bíblicos do livro de Ruth que contam dois momentos da sua história, e você vai perceber que houve, de fato, uma grande virada. Ruth, capítulo 1, versículos 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. De fato, uma história triste, trágica, da qual participam 2 mulheres que vão nos inspirar muito aqui, mais uma vez, nessa noite, Ruth e Noemi. Muitas coisas aconteceram, e durante o tempo que eu tenho para compartilhar a palavra, eu vou mostrar algumas delas. Mas lá adiante nós encontramos essas 2 mulheres numa outra condição. Nem parecem as mesmas. Se nesse momento havia angústia, choro, solidão, insegurança, lá na frente Deus proveu um futuro tão abençoado. E em Ruth capítulo 4, vou ler os versículos 13 e 17, nos conta: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Verso 17. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Amém? Muito bem. Eu acho que uma parte de vocês conhece a história. Quantos já leram o livro de Ruth? Boa parte de vocês conhecem o livro de Ruth, já foram edificados com essa história. Mas nessa noite eu quero tomá-la como inspiração mais uma vez, porque se é verdade que Deus quer nos levar a viver uma abundância no reino, nos sentir pessoas completas, pessoas que estão não apenas vivendo o melhor da terra, mas que estão também provendo uma continuidade,
aquele altar de pedras, nós vamos deixar que ele permaneça aqui durante todo esse ano. Aliás, vamos preparar um lugar mais apropriado. Ele está improvisado ali. Você que esteve aqui no domingo passado sabe o que significa aquele altar de pedras. É um testemunho de que nós assumimos diante de Deus o compromisso de viver não apenas por nós mesmos, mas pelas gerações que vêm, porque Deus é um Deus de gerações. Amém? E o que Deus fez na vida dessa mulher, de alguma forma, Ele quer fazer conosco. Essa virada que aconteceu, de um lugar de vergonha para um lugar de honra, de um lugar de pobreza para um lugar de riqueza, de um lugar onde ela não tinha nenhuma expectativa ou perspectiva espiritual, porque era uma moabita, não tinha nenhuma relação com o povo de Deus. O Senhor fez com que ela se casasse com um homem de Deus e se tornasse a matriarca de gerações abençoadíssimas. Ruth se tornou avó do rei Davi e na sua descendência nasceu o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Se você ler já no Novo Testamento a genealogia de Jesus, você vai encontrar o nome de uma moabita que teve a sua sorte mudada pela graça de Deus. Mas eu quero dizer para você que não foi somente a graça de Deus. Foram as escolhas que Ruth fez. Foram as posturas que ela tomou durante a sua vida que a levaram a esse lugar onde Deus finalmente pôde fazer tanta coisa maravilhosa e colocá-la na honra. E a gente precisa entender que é assim. Por mais que o Senhor vá diante de nós e nos prepare um caminho, nós precisamos ter a coragem de andar por esse caminho. Nós precisamos fazer as renúncias necessárias, nós precisamos crer, uma fé comprometida com aquilo que Deus nos propõe. Eu não sei se alguém aqui tem medo de altura. Alguém aqui tem problema com a altura? Se você chega assim, perto de um lugar alto e olha para baixo, você sente vertigem. Quem aqui tem problema com a altura? Bom, eu também tenho, mas a gente vai ter que resolver isso. Porque Deus está nos chamando para andar nos seus caminhos. E os caminhos do Senhor são mais altos, mais elevados do que os nossos caminhos. E nós vamos precisar de fé para nos projetar a esse nível onde o que opera é o poder do Altíssimo. Amém? Mas ainda que Deus prepare o nosso caminho, nós precisamos fazer as escolhas certas para vivermos aquilo que está no seu coração. Há um texto que é praticamente um marco das Escrituras, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, em que solenemente Deus diz a todos nós: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Sacode essa pessoa que está aí ao seu lado e diga para ela: escolhe a vida, meu irmão, pelo amor de Deus. Porque são as suas escolhas que vão determinar o seu futuro, o seu destino. A graça de Deus já sorriu para você, o Senhor já abriu o caminho, mas você precisa fazer as escolhas da vida. E foi isso que fez essa mulher. A virada que aconteceu, na verdade, foi resultado das atitudes que ela foi tendo, e que eu quero mostrar algumas atitudes, algumas dessas posturas, tirar aqui nessa noite algumas lições que, se você colocar em prática na sua vida também, vão lhe levar a uma experiência tremenda com Deus. A primeira dessas decisões que ela tomou é que Ruth fez uma aliança com quem tinha um legado espiritual para a sua vida. Esse é um conselho que eu quero te dar como seu pastor, como seu amigo, nesse primeiro domingo do ano. Faça aliança com quem tem um legado espiritual para transferir a você. Acompanhe comigo a leitura de Ruth, capítulo 1, versículos 14 em diante. Elas
Então começaram a chorar alto de novo. Está falando das 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Começaram a chorar. Era um tempo de choro em suas vidas. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amados, esse é um momento decisivo, talvez o mais decisivo na vida dessa mulher. Ela tem a liberdade de reconstruir ou tentar reconstruir a sua vida sozinha. A outra nora de Noemi tomou essa decisão. Orfa era uma pessoa passional. Ela gostava da sua sogra, ela reconhecia que havia tanta coisa boa na sua sogra, mas quando ela teve a oportunidade de decidir, ela decidiu partir sozinha. Diz a Bíblia que ela chorou, que ela beijou Noemi e que ela se foi. Ruth, porém, ao olhar para Noemi, quem era Noemi? Noemi era mulher de Deus. Noemi era uma israelita. Noemi era da terra de Judá, da cidade de Belém. Uma mulher que, embora estivesse vivendo um tempo difícil em sua vida, ela tinha um legado espiritual. E a decisão que Ruth tomou aqui foi de fazer uma aliança. Não era circunstancial, não é enquanto for confortável, até porque naquele momento não era nada confortável estar com Noemi. Mas essa mulher faz uma aliança e ela diz: onde você for, eu irei. Nada que não seja a morte vai me separar de ti. Ela identificou uma cobertura, ela identificou em Noemi a pessoa que ela precisava para receber um legado espiritual. E em tempos de um cristianismo tão ralo que muitos vivem, em tempos onde pessoas frequentam igrejas como se estivessem frequentando lojas, supermercados, agências bancárias, não criam raízes. Muitos dos crentes da atualidade, eles estão aqui um dia e outro dia já não estão mais, estão em outro lugar e outro lugar. E essa instabilidade, essa falta de profundidade, na verdade, essa falta de aliança impede com que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas que se dizem cristãs, de fato herdem uma herança espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero sugerir, baseado na palavra de Deus ao seu coração, é: faça aliança com quem tem um legado para transferir. Entenda a igreja como muito mais do que uma instituição humana, uma organização. Entenda a igreja como um lugar onde você se conecta a pessoas, e conectando-se a pessoas numa aliança em Cristo, você se faz herdeiro das riquezas espirituais que estão sobre aqueles líderes. Isso é um segredo espiritual. É um dos segredos que estão na minha vida. Eu me conectei, eu fiz aliança com certas pessoas que Deus levantou como modelo e autoridade. Isso tem me abençoado ao longo dos anos. Portanto, é aqui que começa a virada na vida de Ruth. Se ela tivesse partido para uma vida solo, sozinha, sem referência, sem liderança, sem ninguém que a aconselhasse, ela certamente nunca teria vivido aquilo que viveu da parte do Senhor. A segunda grande lição
que me salta ao coração quando eu estudo a história dessa mulher é que ela não se envergonhou de começar por baixo. Por favor, não se envergonhe de começar com as coisas simples. Vou dar sequência na leitura, capítulo 2, versículo 1 em diante. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz significa aquele que tem força. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Perceba que ao chegar em Belém, porque naquela crise, na ausência dos maridos, Noemi resolve voltar para a sua terra e Ruth a acompanha. Quando elas chegam a Belém, então Ruth tem essa atitude de ir ao campo colher espigas, mas você precisa entender isso dentro de um contexto. Era a época da ceifa, os trabalhadores estavam fazendo a colheita do trigo, da cevada, eles estavam recolhendo os feixes e fazia parte da lei de Moisés, que as espigas que caíssem no chão, elas deveriam ser deixadas ali, como uma provisão para os pobres. Os pobres poderiam vir e pegar das espigas que caíssem dos feixes. É assim que começa a história de Ruth nas terras de Judá, colhendo espigas que caíam no chão. Ela não se sentiu diminuída. Ela não tinha nenhum problema de se humilhar, de buscar ali, da maneira mais simples, a subsistência para si e também para a sua sogra. É interessante que por essa postura, ela vai colhendo e casualmente ela vai parar nos campos de Boaz. Esse casualmente aqui deveria estar entre aspas, porque na vida daqueles que têm um coração íntegro, na vida dos fiéis, na vida dos homens e mulheres de aliança, não existem casualidades. Deus faz com que as coisas, os fatos, conspirem para nos abençoar. Casualmente ela vai parar nos campos de Boaz e ela tem essa postura humilde. Sabe, alguns de nós temos errado porque confundimos fé com arrogância. Quanta gente eu percebo tendo uma postura arrogante em nome da fé. E nada mais incoerente, de acordo com o que aprendemos da palavra. Deus, Ele resiste aos soberbos. Mas Ele tem uma atração especial em abençoar aqueles que são humildes. Às vezes nós achamos que viver uma virada significa que Deus vai nos alçar de um dia para o outro, da condição que nós estamos, e nós vamos cair de paraquedas na abundância. E eu não nego que Deus possa fazer coisas rápidas, e eu de fato acredito que Ele vai fazer muitas coisas assim.
Mas o nosso coração precisa estar disposto a começar do começo. A começar com as coisas simples. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, que diz que não se pode desprezar os humildes começos. Deus tem uma atração especial em abençoar gente que crê, mas com o coração quebrantado. A história de Ruth me faz lembrar a história de uma outra mulher não judia que viveu nos tempos de Jesus. Era uma mulher cirofenícia, cananeia. E quando Jesus passou pela região onde ela vivia, ela foi após Jesus e ela literalmente perseguiu Jesus, porque ela tinha um grande problema. A sua filha jazia miseravelmente endemoninhada. E ela então começa a clamar atrás de Jesus e seus discípulos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, a minha filha está endemoninhada. E a Bíblia nos conta que Jesus, a princípio, não lhe respondeu palavra, não fez caso dela. E como ela seguisse insistindo, num determinado momento Jesus disse: olha, você não faz parte das minhas prioridades. Jesus estava provando a fé daquela mulher. Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E qual foi a reação dela? Se ofender? Não. Ela disse: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. De certa forma, ela estava dizendo: Senhor, uma migalha da tua graça é o suficiente para resolver a minha vida. E eu estou aqui humildemente pedindo que o Senhor me dê uma migalha da tua graça. E quando ela se expressou dessa maneira, Jesus exclamou, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Volte para a sua casa, porque a sua filha já está liberta por causa da sua fé. Percebe? Uma fé quebrantada, uma fé que se curva diante do Senhor e que não tem nenhuma vergonha de começar com as coisas simples e pequenas. Guarde esse segredo na sua vida. Eu, às vezes, me sinto constrangido em certos lugares, porque eu chego e as pessoas reconhecem que eu sou pastor de uma igreja grande e às vezes me tratam com uma honra, com uma reverência que eu não mereço, que eu não me sinto nem confortável com ela. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu era um jovenzinho. Eu tinha os meus 20 anos e eu vim plantar uma igreja, eu não sei se você sabe. A igreja que eu comecei não se chamava Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Isso foi resultado depois de uma fusão entre duas igrejas. Aí nasceu a Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Quando eu cheguei aqui, eu estava plantando uma igreja que se chamava Igreja do Senhor Jesus Cristo. Havia uma intenção muito simples no nosso coração. Nós queríamos ser crentes em Jesus. Não queríamos nenhum adereço que se colocasse assim como complemento ao nome de Jesus. E eu me lembro das primeiras reuniões de pastores que eu fui na cidade. E alguns olhavam para mim, tão jovem, e na hora da apresentação, eu sou o pastor fulano de tal, reverendo ciclano da igreja A, igreja B, igreja C. Quando chegava a minha vez, eu dizia: eu sou Danilo, sou pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E alguns daqueles homens já experientes olhavam para mim com um certo ar de desprezo, ou no mínimo de dúvida. Alguns chegavam a brincar e diziam: ah, você é da igreja do Senhor Jesus? Ah, eu também. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que começar por baixo nos ajuda a guardar no coração que o que nos faz crescer é a graça do Senhor. Começar pequeno é uma bênção.
Então valorize as coisas simples que você está fazendo na presença de Deus. Às vezes nós olhamos e nós nos atraímos por aqueles que estão aparecendo. Há tanta gente que gostaria de ser um pregador de multidões. Há pessoas que gostariam de estar no altar. Elas até confundem altar com palco. Por favor, nunca confunda. Isso aqui não é um palco, nunca será um palco. Isso aqui é um altar, ok? Mas algumas pessoas se veem ali, mas elas não estão dispostas a fazer o simples. Receber alguém na porta da igreja, tocar um violão numa célula, ministrar uma palavra de consolidação a um novo convertido, porque elas acham que ser abençoado é fazer coisas grandes. Na história de Ruth nós aprendemos que não há nenhuma vergonha em começar por baixo. Amém? Terceiro, não busque o que você precisa fora dos limites da graça do seu Senhor. Sigamos a leitura, Ruth 2, versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Que história linda, gente. É impossível ler a história de Ruth e não me inspirar. Agora preste atenção, quando Boaz a identifica, ele lhe dá uma instrução: colha apenas no meu campo. Não vá colher em outros campos. E esse é um segredo espiritual para aqueles que vão, de fato, viver uma virada de Deus em suas vidas. Eles vão colocar toda a sua expectativa no reino de Deus. Amados, quando nós descobrimos o reino de Deus, nós precisamos definir o reino como um único lugar da nossa provisão. Não colha em outros campos. Você pode falar isso para o seu vizinho? Não busque o que você precisa fora dos limites do reino. Quanta gente tem estragado tudo, porque em um determinado momento olham por cima das cercas. Quantos jovens, rapazes, moças de Deus, não tendo a paciência, a confiança, a fé de esperar o tempo do Senhor, foram colher casamentos em outras lavouras e estragaram suas vidas. Quantas vezes nós afastamos a graça de Deus dos nossos negócios, das nossas finanças, porque ao invés de confiar no Senhor e andar de acordo com seus princípios e crer que Ele é Yahvé Jireh, o provedor das nossas vidas, nós então permitimos que a sedução que vem do mundo, a forma de fazer as coisas, muitas vezes reprováveis, acabe tomando o nosso coração. E assim nós complicamos o processo, nós afastamos a graça de Deus. Guarde isso nesse primeiro domingo do ano, primeiro domingo da década. Não colha fora dos limites da graça do seu Senhor. Eu quero te dizer uma coisa com toda a convicção. No reino de Deus e na casa de Deus, há tudo o que você precisa para viver uma vida abençoada. Você não precisa de nada que não esteja dentro dos limites do reino. Amém? Quarto, semeie lealdade
e você colherá favor de Deus. Lealdade. Olha o que acontece na sequência, versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Veja bem, nessa conversa entre ela e Boaz, eu acho que você está entendendo que Boaz é uma figura de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo, não é? Então, nessa conversa entre ela e Boaz, ela se curva diante dele, ela está assim surpresa com a graça. Ela diz: como tu podes dar atenção a uma mulher que nem dessa terra é? Eu não sou nem tua serva, não tenho dignidade nenhuma. E ao dizer isso, ela tem uma resposta. Boaz diz: eu tenho ouvido falar da sua lealdade para com sua sogra. Eu tenho ouvido falar sobre tudo que você tem feito por ela. Lealdade. Lealdade para com aqueles que nos guiam no caminho. Lealdade para com os nossos pais, naturais e espirituais. Nossos líderes no Senhor. Querido, isso repercute no reino de Deus. Quando você é leal, quando você abençoa, quando você honra, quando você mantém aliança com as pessoas que Deus levantou como cobertura na sua vida, sabe, o reino começa a se movimentar para lhe abençoar. Eu posso dizer que esse é um segredo na minha vida também. Todos os homens que me lideraram, nunca ninguém me ouviu falar mal deles, muito ao contrário. Alguns de vocês conhecem a história. Eu fui enviado para cá por um pastor que acreditou no meu ministério, que impôs as mãos sobre mim, que derramou óleo sobre a minha cabeça. E depois de pouco tempo de ordenado pastor, esse homem deixou o ministério por um tempo. Ele saiu do Brasil. E eu fiquei aqui órfão, sem pai nem mãe. Mas nunca me esqueci do que ele fez por mim. Hoje, ele é um idoso. Ele vive aqui na região de Jundiaí. Ele tem uma enfermidade chamada mal de Parkinson. E durante todo esse último ano, e agora renovei esse compromisso e pretendo fazê-lo por todo o tempo em que eu puder. Eu tive o prazer de todos os meses separar uma oferta de primícias e enviar para aquele homem que, embora tenha se afastado de mim por um determinado período, ele foi o responsável por eu estar aqui ministrando a vocês e pastoreando essa linda igreja. Eu quero ser fiel a Ele por toda a minha vida. Eu quero que Ele participe dos frutos que eu estou colhendo.
É um princípio espiritual. Quando você semeia lealdade, você colhe favor de Deus. Veja bem, eu não sei se você prestou atenção, mas Ruth, ela entra nessa história catando sobras no campo. Mas aqui ela já está sentada à mesa com o seu Senhor. Ela já está sentada à mesa e recebendo da comida de Boaz. Por quê? Porque ela plantou lealdade. Durante tantos anos de sua vida, ela está colhendo o favor de Deus. Nunca se esqueça disso. Quinto, você está comigo? Quinto, seja fiel no pouco e você será abençoado com muito. Não é uma repetição do primeiro princípio. No começo eu disse, olha, não se envergonhe de começar com as coisas pequenas, humildes. Mas agora eu estou dizendo, seja fiel no pouco, porque é pela sua fidelidade no pouco que você será colocado sobre o muito. Vamos ler o texto a partir do versículo 15. Quando ela se levantou para recolher o quê? Espigas. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Mas eu quero que você entenda aqui a dinâmica do que está acontecendo. Ela entra nessa história como uma pobre que está catando espigas no chão. E ela é chamada então por Boaz para se assentar à sua mesa e comer do mesmo que ele comia. E depois de ter feito isso, a minha Bíblia diz que ela se levantou para recolher espigas de novo. O coração dela não inchou. Ela continua sendo essa mulher quebrantada, que se sente sempre premiada, mesmo que seja recolhendo as sobras. E justamente porque ela tem esse coração, Boaz trama a seu favor. Boaz chama os trabalhadores, sem que ela saiba, e diz, olha, deixe que ela colha com abundância. Porque havia uma regra, fazia parte da lei. Os pobres poderiam comer o que caísse no chão, nunca dos feixes. Os feixes era a colheita que deveria ser levada para os celeiros e produzir a riqueza do dono da terra. Mas o que Boaz está dizendo é, deixe que as riquezas caiam diante dessa mulher, porque eu quero abençoá-la. É assim que vai acontecer com você. Sabe, se você tiver esse coração rendido, esse coração agradecido, esse coração quebrantado que diz, Deus, eu não mereço o que o Senhor tem me dado. E se você tiver a disposição de continuar, sem buscar em outras fontes, continuar buscando no Senhor, Ele vai dar ordens. Boaz deu ordens aos seus trabalhadores, Deus dará ordens às circunstâncias, Deus dará ordens às portas que se abrirão diante de você, Deus dará ordens aos seus anjos para que eles te sustentem, para que eles impeçam que você resvale, tropece em alguma pedra. Deus fará com que o seu reino se mova para que você encontre a bênção no seu caminho. Porque Deus tem um prazer em colocar sobre o muito aqueles que são fiéis no pouco. Sexto, você está comigo ainda, né? Eu estou sendo bastante rápido aqui. Eu já estou no sexto ponto, irmãos. Em condições normais de temperatura e pressão, para chegar no sexto ponto, eu gastaria 2 horas. Eu acho que o pessoal da intercessão hoje está orando bem por mim. Vamos continuar, ok? São 32 lições que nós vamos aprender nessa noite. Aleluia. Você está animado ainda, né? Sexto, faça participante da sua bênção quem abençoa você. Isso, faça participante da sua bênção quem abençoa você. Versículo 18.
carregou-a para o povoado, a colheita que ela fez. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando ela volta daquele dia abençoado, volta para casa, e ela volta com uma arroba de cevada colhida, ela traz não apenas a cevada, mas ela traz também daquilo que ela havia comido na mesa de Boaz, para servir a sua sogra, a sua líder. Ela tinha esse princípio espiritual: fazer participante da bênção aquela que a abençoava com a sua liderança. Você pratica isso? Eu procuro praticar isso. As pessoas que me lideram no Senhor sempre participam das bênçãos que eu colho. Eu contei para você aqui agora há pouco sobre a oferta. Eu não sei nem se eu deveria estar contando, são coisas particulares, mas é uma forma de testemunhar, de dizer que as coisas que eu prego, eu vivo, e porque eu vivo as coisas que eu prego, porque eu creio nas coisas que eu prego, eu colho dos frutos que eu enxergo na palavra de Deus. Da mesma forma como eu tenho enviado uma parte, todos os meses, do meu dinheiro para aquele pastor que lá atrás me abençoou, assim eu tenho feito por anos com o meu pastor Ari. Quando eu fiquei órfão, um homem de Deus que vocês conhecem, a maioria de vocês conhecem, me adotou, se tornou a referência de Cristo na minha vida, minha cobertura espiritual, apostólica. E como eu me alegro, não é nenhum peso separar uma parte daquilo que eu tenho ganho e depositar na conta dele todos os meses, por alguns anos. Porque eu entendo um princípio espiritual: quem me abençoa precisa participar da bênção que eu colho. Quem entende isso? Sabe, nós vivemos numa comunidade onde pessoas se dedicam a pessoas. Que tipo de honra você presta àquele líder de célula que se esforça por alimentar você, por acompanhar você, que é a primeira pessoa que você chama, que você grita quando está em aflição: meu líder, vem aqui, ora por mim, eu estou passando por isso e por aquilo. E quando você é abençoado, você faz participante da bênção aquele que te abençoa? Porque se você não faz participante da bênção quem te abençoa, você está se negando a viver um dos princípios espirituais mais importantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, ele diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque esse é o princípio da honra. E o princípio da honra é um dos princípios mais fundamentais do reino de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe.
para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Esse é o único mandamento dos 10, o único com promessa. Promessa de longevidade. Está baseado justamente nisso. Os nossos pais se esforçaram, estou falando agora dos pais naturais, se esforçaram com seus limites, mas se esforçaram por nos criar, por nos dar o que eles podiam nos dar, educação. E quantos desses pais, quando os filhos alcançam algum sucesso na vida, alguma estabilidade financeira, quantos desses pais não estão esquecidos, vivendo de uma aposentadoria miserável, quando os filhos poderiam estar participantes da prosperidade que eles vivem? Isso é uma desonra. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, está negando a fé. E é pior do que os incrédulos. Então, meu querido, por favor, faça participante da sua bênção quem abençoa você. Amém? E por fim, prepare-se e ofereça-se aos pés do seu resgatador. À medida em que você anda com Jesus, volto a dizer, nesse contexto, Jesus é o Boaz, é o resgatador da sua vida. E à medida que você anda com Ele, você vai se beneficiando das suas bênçãos. Você vai colhendo dos seus campos. Ele vai permitindo que você desfrute da sua mesa. Mas ouça, há algo que é superior a isso. Há um lugar que você precisa descobrir que é muito superior ao lugar da provisão. Deixa eu ler o texto. Ruth capítulo 3, versículos 1 a 5. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Essa é a verdadeira líder. Eu estou me concentrando nas atitudes de Ruth, mas bem que eu poderia aqui estar pregando sobre Noemi, que é uma líder que vive por abrir caminho para a sua discípula. Ela está buscando a felicidade de Ruth. Então ela diz: tenho que buscar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. E há um simbolismo tão maravilhoso, porque Ruth já estava desfrutando do favor de Boaz. Mas agora a sua líder a está ajudando a buscar algo que é muito melhor do que o favor, do que a bênção, a buscar a intimidade. E a intimidade nós encontramos quando nós nos preparamos, quando nós nos perfumamos, quando nós vestimos a nossa melhor roupa. Para quê? Para nos colocar aos pés do nosso amado. É aos pés do seu amado que você vai encontrar a maior riqueza. Porque é aos pés do seu amado que vai se abrir a possibilidade que você se torne completamente dele. E você sabe o que acontece como resultado dessa atitude de Ruth se colocar aos pés de Boaz? O que acontece é que Boaz decide tomá-la por mulher. Há um processo aqui, eu não li o texto, não vou ler, porque nós já temos o tempo esgotado, mas o fato é que ele faz todo um trâmite legal
para comprar o direito de ser o resgatador dela. E finalmente isso acontece, nós lemos uma parte do texto. Eu vou ler o texto completo, Rute capítulo 4, versículo 13 a 17. Boaz casou-se com Rute e ela se tornou sua mulher, não mais sua serva, sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Versículo 15: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Veja bem, como resultado daquela entrega, como resultado da ousadia de se curvar aos pés de Boaz, ele a tomou, se casou com ela, gerou um filho. E o mais interessante é que o fruto de Rute, o filho de Rute, Obed, se torna honra a quem? A Noemi. As pessoas diziam: Noemi tem um filho. Porque a aliança entre essas duas gerações era tão firme, era tão profunda, que o que uma colhia, a outra participava, e vice-versa. Como eu me inspiro nessa história, queridos? A grande virada aconteceu. Aquela mulher que nós encontramos lá atrás chorando, viúva, jovem, sem legado espiritual, sem perspectiva, agora ela é abençoada. Ela é rica, casada com um homem digno, homem de Deus. Ela tem filhos e esses filhos são benditos do Senhor. Rute se tornou bisavó do rei Davi. Rute se tornou, como eu disse, ascendente do rei Jesus. Ela que não era nada. Ela que começou colhendo espigas no campo. Foi colocado no lugar mais alto que podia. Porque a graça de Deus sempre abraça aqueles que tomam as decisões corretas. Que 2020 seja um ano de grandes viradas na sua vida. O Senhor já lhe preparou o caminho. Você só precisa andar nele.